onde a gente vai procurar se espelhar no trabalho de outros colegas que estão, de uma ou outra forma, batalhando com a questão ambiental. E aí, então, nós estamos hoje com a presença da Angélica e da Cristiane, que depois a Marisa vai apresentar um pouquinho melhor o currículo delas, né, o que elas fazem, e o que elas vão nos apresentar para nos inspirar nesses dias difíceis que nós estamos passando, principalmente a questão do ensino, como todo mundo sabe que tá bem difícil, tá? E aí a gente até se reinventou, o nosso coletivo, a gente se reinventou utilizando esse formato, que, por um lado, tem a dificuldade de funcionar sem o contato físico, mas, por outro lado, tem a vantagem de poder trazer pessoas de longe, muitas vezes, para nos enriquecer e enriquecer a nossa reflexão. Este encontro, então, faz parte do curso da FACAT chamado Saberes Circulares. Tá? Os que estão inscritos e participarem em 75% das atividades vão receber certificado no final do curso, e aqueles que apresentarem vão receber certificado da apresentação do seu trabalho. Tá? Então, agora, Marisa, contigo, apresenta nossas convidadas e vamos começar. Então, tá. Então, boa noite, oficialmente, pessoal. Esse é um momento, assim, que nós aproveitamos para nos enxergarmos à distância mesmo, porque, às vezes, nesse tipo de encontro, a gente consegue aglomerar mais pessoas do que fosse presencialmente, né? Então, nas nossas quartas inspiradoras, como ele é um curso autogestionado, a gente aproveita os saberes do próprio grupo, de coisas que nós vivemos, né, ao longo dos últimos 10, 12 anos de educação ambiental, para trocar essas informações, esses conhecimentos, e tentar atingir o maior número de pessoas possíveis, né. Então, nessa quarta-feira, do dia 25 de agosto, a gente tem a honra de receber a Cristiane Hermann e a Angélica Fosquesato, depois ela vai dizer direitinho o nome, para nos inspirar. A Cristiane, ela é pedagoga, formada pela Unicinos, tem especialização em educação infantil, trabalhou na Estação Ecologia, né, com educação ambiental em Estância Velha, na Secretaria de Meio Ambiente de Campo Bom, também com educação ambiental, e no consórcio Procinos. Atualmente, ela é diretora de limpeza urbana da Secretaria do Meio Ambiente de Novo Hamburgo. E a Angélica é bióloga, tem especialização em gerenciamento ambiental, atua no tratamento de água e tem a missão de ser multiplicadora ambiental pela Corsã. Então, é com muita honra que a gente recebe as duas, cada um tem uma sua caminhada muito linda junto com a gente já conhece, mas a gente faz uma mobilização para que outras pessoas também conheçam esse trabalho, né, além dos cursistas. Então, começamos com a Cris, né, e depois a gente chama a Angélica. Tá bom. Pode começar. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer o convite do coletivo, né, e da Marizinha. A gente sempre fala que nós somos a velha guarda da educação ambiental, né, Marisa? Desde 1925. Eu fiquei pensando, quando eu recebi o convite da Marisa para essa quarta-feira inspiradora, o que me inspirou para iniciar nessa caminhada na educação ambiental, né? Onde começou isso? Então, eu me reportei para a minha infância, né? Eu fui uma criança que teve contato com esse ambiente natural desde muito pequena, sou neta de agricultores. Então, o meu primeiro contato com o ambiente natural, com plantar, com colher, né? Com todas essas memórias afetivas que eu tenho certeza que ajudaram a me construir como pessoa, eu tive essas referências lá na infância, com a minha família, com as minhas brincadeiras de infância, né? Foi com meus avós que eu aprendi isso. A minha avó materna andava só de pé no chão, subia na goiabeira mais alta para pegar goiaba para gente, né? Então, eu fiquei pensando que essas memórias que eu tenho, as nossas crianças, né, que passam pela gente, que a gente tem a missão também
de despertar tantas coisas neles, nessa caminhada, de como essas memórias refletem neles também, depois de adultos, né? Os pequenos, a gente que é da educação infantil sabe que eles são naturalmente despertos para as questões ambientais e naturais, né? A gente que vai se corrompendo ao longo do caminho, vai esquecendo de algumas coisas, ou não dá bola mais, ou não enxerga, ou acha que é normal, né? E aí eu fiquei refletindo várias coisas para trazer para vocês hoje. Vou contar um pouquinho, então, das minhas vivências, tá? Que começaram lá na infância, eu tenho certeza que isso me marcou e ajudou na minha formação como educadora ambiental. A minha referência é a infância, o que eu vivi lá, né? Claro que, se a gente for pensar na nossa época de escola, não vou dizer quantos anos eu tenho, mas se a gente for pensar lá de como era as aulas de ciências, a gente não falava dessas questões, né? Não se falava nisso, no que a gente fala agora, né? Nessa profundidade que se fala agora. A gente, como educadora ambiental, também passou por várias fases, por várias discussões, né? Por vários momentos. A gente começou a educação ambiental lá no projeto Mona Lisa, né? Quantos diagnósticos e prognósticos a gente participou, né, Marisa? Quanta coisa a gente ajudou a montar, a construir, né? Quantas vezes a gente brigou para que as coisas andassem, para que a gente fizesse menos diagnóstico e fosse mais para ação, e a gente briga por isso até hoje, né? Eu fui, então, para a Estação Ecologia. Eu sou pedagoga, já tinha trabalhado em escola, né? Aí eu fui convidada pela Gisela, que a maioria deve conhecer também, que foi minha secretária em Campo Bom também. Fiquei um tempo na Estação Ecologia, depois voltei para a sala de aula, fiquei 10 anos, numa escola de educação infantil. E lá a gente montou o projeto Curupira. Eu já saí da escola agora, fazem 15 anos, e o projeto continua. Então, eu acho que essa é a nossa missão, é plantar a semente, né? E as pessoas caminharem depois sozinhas, sem a gente. É isso que move a gente. É esse entusiasmo, é essa inspiração que a gente não pode deixar apagar. A gente tem que deixar coisas, né? Nos lugares onde a gente passa. Sensibilizar esse olhar que dá para fazer diferente. Que às vezes é sofrido, tem dias mais difíceis, tem dias mais fáceis. Às vezes a gente dá 10 passos para frente, volta um pouquinho para impulsionar e volta e vai de novo, né? Depois desses 10 anos de projeto Curupira na escola, com os pequenos, eu fui trabalhar em Campo Bom, na Secretaria de Meio Ambiente. Que foi a primeira vez daí em prefeitura, né, em órgão público, que é outra realidade, são outras vivências, é outro tipo de trabalho. A gente lida com uma parte mais burocrática. A gente sabe que no órgão público, para que a educação ambiental aconteça, precisa ter vontade política. Se não tiver, a gente não consegue, né? A educação ambiental está sempre brigando por espaço, né? Para dizer que sim, que ela é garantida por lei, que ela precisa acontecer, né? Mesmo a educação ambiental não formal, né? A gente faz educação ambiental todos os dias, em todos os momentos. Ela precisa fazer parte da gente, do meu viver, do meu dia a dia, da minha visão de mundo, né? E a gente tenta sempre passar isso para as pessoas. Lá em Campo Bom eu trabalhei na fiscalização, como o grupo era pequeno, todo mundo fazia tudo, né? E a Marisa lembrou ali que eu sempre contava as nossas questões com o bem-estar animal. A gente começou lá com um projeto de castração, né, para as pessoas de baixa renda e para os animais de rua, em que a gente buscava os cachorros, botava no carro, levava, às vezes eles fugiam, a gente corria atrás, né? Parava na sinaleira quando via tinha um cachorro nosso fora do carro, tinha fugido da caixa. Então, são coisas do dia a dia que a gente foi aprendendo a melhorar, a aprimorar e a amar cada vez mais, a querer que cada vez mais isso aconteça, né? A minha formação mesmo, o que eu trabalho desde lá de Campo Bom, é a gestão de resíduos. E lá em Campo Bom, a gente começou com o trabalho com os catadores, que chamava Programa de Conscientização do Catador de Rua. E começamos a organizar esses catadores que estavam informais, né? Organizar eles em cooperativas. E aí é outra parte do trabalho, que eu já vinha da questão dos animais, e aí comecei a trabalhar com a parte de resíduos, e me apaixonei, e nunca mais parei, né?
Tá aí o Alessandro, que é um baita parceiro em Novo Hamburgo também. A gente começou a fazer todo esse trabalho com esse grupo de catadores, né? E começou ali um trabalho muito interessante, muitas vezes braçal, que a gente tinha que, né, fazer as coisas acontecerem, com gestão de resíduos na usina de triagem, que a gente sabe que tem uma parte bem burocrática de legislação, de FEPAM, de tudo isso, né? O que eu gosto mesmo é o trabalho com as crianças, né? Esse contato com eles, porque eu acho que eles dão uma energia para a gente fantástica e um retorno maravilhoso, né? Depois de passar por Campo Bom, eu vim finalmente trabalhar na minha cidade, né? Eu sou nascida e criada em Novo Hamburgo. E o que me trouxe isso? Que quando tu trabalha, claro que a dedicação era sempre nos lugares que a gente passa, a gente sempre vai dar o máximo, né, e em contribuir, mas quando tu vem para a tua cidade, né, que é a minha cidade, que eu conheço, onde eu também tenho memórias da infância, que eu passei lá no Parque Floresta Imperial, no Parque do Trabalhador, onde eu conheço as ruas, os bairros, as pessoas, tem uma carga emocional também, são as memórias da gente, afetivas. Isso também é educação ambiental, né? Eu acho que às vezes a gente esquece que a educação ambiental lida e trata com pessoas, né? Com todos os seres vivos. A educação ambiental não é só plantar árvore e separar o lixo. Tem várias outras questões. As questões afetivas, emocionais e pessoais também fazem parte da educação ambiental. E é o mais importante. É isso que a gente tem que também transmitir para as crianças, para o contribuinte, quando a gente trabalha no órgão público, né? E passar isso, aquele sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse lugar. O que eu estou fazendo pelo meu lugar? Pelo meu bairro, pela minha rua, pela minha comunidade, né? Como a gente trabalha, Novo Hamburgo é uma cidade grande, né, que tem muitos bairros, muitos problemas, a gestão de resíduos é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores problemas em todas as cidades, né? A gente luta sempre com isso. Já temos a coleta seletiva em quase toda a cidade de Novo Hamburgo, ainda faltam 3 bairros, né? O Alessandro, da Univale, faz um setor grande de Novo Hamburgo, e a gente vem construindo, junto com os catadores também, essa evolução na gestão de resíduos. E cada vez construindo também com a comunidade o senso de responsabilidade. O que é minha responsabilidade, né? A gente tem também um dos eixos do nosso trabalho é o descarte irregular de resíduos, que é normal em todas as cidades, né? O que a gente vem construindo e avançando, né? Devagarinho, mas vem avançando. O que a gente escuta muito, né? Quando a gente fala assim, olha, não, esse lugar não pode colocar resíduos na beira de um arroio, ou num lugar que culturalmente todo mundo coloca, né? A gente vem construindo com as pessoas e construindo junto com a comunidade de tirar esse resíduo dali, né, levar para o lugar onde tem um destino correto. A gente tem os ecopontos, tem vários locais que a gente faz o gerenciamento desse resíduo, e mudar a cara desse local, né? O que acontece com a gente? A gente se acostuma, né? A gente se acostuma. Ah, sempre teve lixo ali, mas dá para mudar, dá para fazer diferente. A gente tem que internamente também desconstruir algumas coisas. Educação ambiental é isso. A gente constrói, reconstrói, repensa, né? Tem ações que a gente acha que vai dar certo e depois na prática não, a gente tem que mudar a estratégia. Então a educação ambiental é isso, é sempre repensar em como fazer estratégias para tu melhorar a qualidade ambiental, para tu melhorar a qualidade de vida das pessoas também. E desenvolver cada vez mais na comunidade do entorno esse sentimento de pertencimento, que esse espaço é meu, o que eu posso fazer para cuidar. Então, nessa experiência, a gente nota que quando a gente envolve a comunidade nessa mudança, acontece. Aí dá certo, a comunidade tem que fazer parte, né? Porque retirar o material é o mais fácil, né? Mas quantas vezes a gente está lá retirando o descarte irregular e já vem alguém com um carrinho de mão para botar um galho, para botar. Aí, e a gente sabe que lixo chama lixo, né? Então, se eu colocar um galho ali na esquina, daqui a pouco vai ter um sofá, depois vai ter um fogão, depois vai ter, né? E a gente faz esse trabalho também, junto com os catadores, de mostrar para as pessoas qual é o caminho que esse resíduo faz, né? E quando eu coloco o meu resíduo lá na frente de casa,
ele não some, não tem um buraco negro, né? Não tem um pozinho de plim-pim-pim. Eu sou a primeira pessoa que vou botar a mão no meu resíduo, mas eu não sou a última. A última é o catador, que vai abrir a sacolinha, né? E quantas vezes, principalmente na usina, que recebe todo o lixo domiciliar, e a gente recebe em Novo Hamburgo de 180 a 200 toneladas de lixo por dia, né? E o catador vai abrir, tem uma cooperativa lá que é a Colabore, que abre essas sacolas na esteira, e aí tem um gato morto, que está 3, 4 dias já ali, tem um cachorro, tem uma seringa de alguém que usou insulina, né? Então, a gente também tem que repensar de que maneira eu estou descartando o que eu gerei. Como eu posso repensar isso dentro da minha casa? O que eu posso fazer para produzir menos resíduo? Eu sempre digo para as crianças, olhem para o que vocês estão colocando fora, alguém vai abrir, né? Se esse resíduo fizer o caminho certo, que ele tem que fazer, ele é reaproveitamento de recurso natural, ele é economia, né? Ele vai voltar para a cadeia produtiva e ele é renda para os catadores. A gente tem hoje em Novo Hamburgo aproximadamente 110 catadores envolvidos diretamente com a gestão de resíduos. E é uma luta diária, né? A gente tá fazendo um trabalho também para que a comunidade conheça esses catadores, que eles saibam o caminho que esse resíduo faz, né? Não é um trabalho fácil, tem vezes que a gente desanima e a gente busca inspiração no dia a dia, e principalmente no trabalho dos catadores, eles nos inspiram diariamente, né? E a gente, com toda a bagagem que a gente tem de experiência, de gestão, e de estudo, e de cursos, de tudo isso, o que eu sei de resíduos sólidos, eu aprendi com os catadores, né? Eles que me ensinaram muita coisa. Do que eu achava que podia ser aproveitado e não dá, né? Naquela... que a gente acha assim, que tudo que eu vou comprar no mercado, tem o símbolo do reciclável. Nem tudo que tem o símbolo de reciclável pode ser reciclado. Ou porque não tem venda, ou porque o valor é muito baixo, né? Então, são coisas que a gente vai construindo e vai aprendendo e vai amadurecendo e vai construindo junto com eles, né? Quando a gente trabalha em órgãos públicos, a gente enfrenta problemas diariamente, né? Às vezes a gente programa, hoje eu vou fazer isso, e acontece tudo ao contrário, porque muitas coisas acontecem no dia a dia, né? E a gente vai tendo que dar conta de tudo isso. E é bom quando a gente tem espaços como esse, de uma rede, né, de pessoas envolvidas com o mesmo tema, porque a gente vai se ajudando, vai trocando experiências, né, vai vivenciando o que acontece no município, o que eu posso, de repente, adaptar para o meu, né? E a gente tem várias ações que a gente tem que pensar coletivamente, né? E que, às vezes, agora, com a pandemia, então, eu acho que, né, os encontros presenciais nos fazem muita falta. A gente teve, por muito tempo, o coletivo lá do Procinos, que a gente ainda existe, mas que era mais atuante, né? Alguém está perguntando alguma coisa ali, acho que é a Angélica. Depois a Marisa me passa, tem umas perguntinhas ali. Mas é isso, assim, a minha vivência de educação ambiental é essa, né? É um constante repensar, querer avançar sempre, pensar sempre o melhor, né? E não desistir. A gente não pode desistir. E o que eu mais quero é sempre passar para as pessoas, seja num contribuinte que eu atendo ali no telefone, sempre dar uma informação que inspire essa pessoa, né? Mesmo quando é o telefone ali, é um contribuinte que eu vou atender que normalmente vai ligar para fazer uma reclamação. Dificilmente a pessoa liga para falar outra coisa ou para elogiar, ela quer uma resposta, né? Então, mesmo quando a resposta não é aquela que a pessoa quer, a gente tem que inspirar, dizer por quê, como que as coisas acontecem, né? E mostrar a realidade de tudo que a gente faz dentro da secretaria, seja com a gestão de resíduos, seja com o bem-estar animal, a gente também continua com o projeto de castração, atende os animais que precisam de atendimento, os animais de rua, tem uma luta muito grande pela posse responsável, né, que é uma questão que a gente tem que falar muito mais, né, do qual é a minha responsabilidade quando eu adoto um animal. O Alessandro, eu acho que não tenho certeza, ele é o professor Pardal, né, porque ele tem agora o gerenciamento dos ecopontos também,
E a gente tenta esgotar o máximo que a gente pode dos resíduos antes de fazer a destinação final, antes de dizer que ele é rejeito. Tudo que a gente pode aproveitar desse material. Os ecopontos de Novo Hamburgo, os dois, temos um em Canudo e um na Santo Afonso, eles se transformaram. Antes eles eram um problema. Agora eles são uma solução, né? Porque tem uma cooperativa de catadores gerenciando. Então, são experiências que a gente tem. A gente passou por várias etapas e foi uma luta muito grande. Agora, a gente tem ecopontos murados, com uma cooperativa lá dentro que a comunidade reconhece como um lugar para o descarte correto. Antes, eles diziam o lixão da Santo Afonso, o lixão de Canudos, né? Então, são coisas que a gente foi mudando, com a ajuda dessa parceria forte dos catadores, que são as pessoas que entendem, que sabem como gerenciar esse resíduo. O Alessandro tenta aproveitar, agora ele está com 10 casinhas ali, que ele fez com material que veio para o ecoponto, que a gente vai doar para o Canil, que está sempre super lotado, né? Então, são alternativas que a gente consegue fazer com o que a gente tem. E a gente que trabalha com educação ambiental sabe disso, a gente sempre tem que usar a criatividade, né? Nem sempre se tem o recurso que a gente precisaria para efetivar projetos, para fazer entrar em outras frentes. Mas a gente sempre tem uma maneira de fazer com criatividade e da melhor forma que a gente pode, né? Então, essa experiência com os ecopontos foi uma conquista muito grande, que me orgulha muito, junto com o Alessandro e com todos os cooperados, porque foi uma conquista de fazer a comunidade ter outra visão daquele local também, né? E a gente aproveitar o máximo que a gente pode desses materiais. Isso aí, Cris. Sim, Tá me ouvindo? agora vai me falando ali que eu já vi que entrou um monte de coisinhas. Deixa eu só dizer mais uma coisa, Marisa, que eu esqueci de falar. Eu vou viajando e falando, e esqueci uma coisinha. Na minha experiência de educação ambiental, eu tenho certeza que a coleta seletiva, né? Eu não sei se a Ivana está aí, mas lá em Dois Irmãos eles também têm essa experiência já há muito tempo. A coleta seletiva, eu não consigo imaginar ela mais que não feita por catadores. Eu não consigo imaginar ela de outro jeito. O catador tem outra visão sobre o resíduo, né, do que uma empresa terceirizada que vai pegar tudo que tiver na lixeira, porque a ordem é deixar limpo, né, e a maioria vai se transformar em rejeito. O catador tem esse olhar para o resíduo, ele sabe o que ele pode pegar para aproveitar. E outra coisa que eu lembrei agora, a gente tem muita denúncia, a gente até botou o nome do projeto de Tem Lixo na Casa do Meu Vizinho, porque a denúncia é essa, né? Quando tem um catador informal, qual é a denúncia? Tem lixo na casa do meu vizinho. Então, a gente começou a ver que esse catador informal, por trás dessa denúncia, tem lixo na casa do meu vizinho, existe uma pessoa, um catador informal, que não está organizado em cooperativa, mas que sobrevive nesse material, né? E que faz um trabalho ambiental também, porque ele está recolhendo o material lá na lixeira, mas que está desorganizado, que às vezes deixa material no passeio público, que deixa a casa cheia de materiais, recolhe tudo que tem na lixeira, inclusive orgânico, e daí o que sobra ele bota lá no arroio, né? O que a gente está fazendo com isso? Adianta eu ir a fiscalização notificar essa pessoa? Não vai adiantar. Não é isso que a gente quer. Então, a gente está fazendo cursos de capacitação para os catadores informais. Já tivemos o primeiro, agora o próximo vai ser dia 10 de setembro. O Alessandro participou, agora o próximo é a cooperativa Colabora, a gente vai fazendo um rodízio para capacitar essas pessoas sobre o material que tem venda, como organizar esses materiais, né? A importância de deixar o passeio público livre, né? Não colocar o material ali, para que as pessoas também, até a vizinhança, o pessoal do entorno, percebam essa mudança desse catador e possam construir com ele também esse processo, né? Daqui a pouco entregar o resíduo para ele, fazer links com a cooperativa para vender esse material, para que ele não fique na mão dos atravessadores, né? Ganhando centavos pelo quilo da latinha, do papel, do PET, né? Então, os catadores também estão fazendo essa formação com eles. É um trabalho ainda de formiguinha, a gente sabe que é um público que a gente tem que conquistar, que tem que conversar, que eles precisam confiar na gente, né? Que a gente está ali para ajudar e para somar. Então, o trabalho da gente, enquanto SEMAN, enquanto diretoria de limpeza urbana, não é a punição, é a educação,
né? Então, agora, nesse próximo curso, a gente espera que tenha mais adesão e a gente vai construindo junto com eles. Muito bem. Bom, então, na fala da Cris, a gente pode perceber, assim, que ela falou no início sobre a questão da gente trabalhar e deixar um legado, e ter um enraizamento no local que a gente trabalhou para que se continue, né? Isso é muito importante, é uma luta constante da nossa classe, né, de educadores ambientais. E também sobre essa questão da conectividade, né? Todas as ações são interligadas no nosso dia a dia, no cotidiano, na escola, na sociedade, né? E isso passa por muitas questões que às vezes as pessoas não se dão conta, né? Que a gente é o ambiente, a gente é o meio ambiente, né? A Angélica perguntou ali, ó, só um pouquinho. Cadê agora? Trancou. Cris, o que tu sugere se trabalhar dentro da empresa? Estou iniciando um trabalho de resíduos na unidade onde atuo, mas confesso a dificuldade, como tu falou, as dúvidas sobre o que vai aonde. Tá. A gente tem vários condomínios também, e algumas empresas já nos procuraram, né? A primeira coisa, foi a Angélica que perguntou, né, Marisa? A primeira coisa, Angélica, que eu sugiro é conversar, mapear primeiro, né? Ver qual é o funcionamento da empresa, qual o tipo de resíduo que ela gera, né? Tem refeitório, tem orgânico, tem... Então, separar isso, identificar quais os tipos de resíduos que essa empresa produz, né? E fazer uma conversa com os colaboradores. O que a gente esquece às vezes, né? A gente faz a capacitação com os catadores, mas a primeira conversa, ou junto dela, tem que estar o pessoal da limpeza, porque a destinação final é deles, né? Então, não adianta na minha sala eu ter 2 lixeiras, orgânico e seco, mas não ter essa conversa com o pessoal que vai fazer a destinação final, senão vai botar tudo no mesmo saco e vai mandar embora, né? Então, tem que começar assim, de uma maneira bem tranquila, porque não, eu vou te dizer que não é fácil, com as crianças é tranquilo, com o adulto já é mais difícil, porque o adulto já construiu muitas coisas, né? A gente escuta muito em Novo Hamburgo dizer assim, nos bairros que não tem ainda coleta seletiva porta a porta. Não adianta separar porque o caminhão vai misturar tudo, né? A gente já fez até vídeos explicando isso, que o caminhão, ele compacta as sacolas, ele não tritura. Parece que tem um moedor ali dentro que vai misturar tudo. Não, ele compacta por uma questão de volume, né, para ele ter mais capacidade, e a sacola chega lá no final íntegra, né? É muito legal, Angélica, se tu puder, eu não sei qual cidade que é a empresa, mas se tiver já um trabalho com catadores e com coleta seletiva, trazer essas pessoas para falarem, porque a fala deles sempre enriquece muito, e a maioria das pessoas nem sabe que existem pessoas que fazem essa gestão lá na ponta, né? Fazer essa organização dentro da empresa dos tipos de lixeira, né? Que o do banheiro é o rejeito, né? A gente tem lá na prefeitura a composteira, que o Alessandro uma hora podia falar também sobre isso. A gente tem no 6º andar uma composteira caseira, que a gente bota todos os resíduos orgânicos ali de fruta, café e erva, e faz um composto, ela não dá cheiro e tá ali no 6º andar, né? A gente produz o fertilizante com o chorume que sobra ali, né? Que produz, entrega para a comunidade, tem sempre umas garrafinhas lá, quem vai lá na semana protocolar alguma coisa já leva um fertilizante, já leva um pote de minhocas, a gente vem construindo isso. Mas a primeira coisa é sensibilizar essas pessoas da importância da separação de resíduos e da gestão de resíduos, né? Até do uso de folhas, de imprimir dos 2 lados, né? Dessa coisa que a gente produz e não se dá conta para onde que vai depois. Qual é a minha responsabilidade dentro da empresa com o que eu produzo? A primeira coisa é isso, é a sensibilização. O separar o lixo tem que estar dentro de mim. Precisa tem que me incomodar eu colocar na mesma lixeira, né? A gente não pode, eu não consigo. Então, a gente tem que construir isso dentro da gente, né? Não é nem ser automático, é assim, é necessário, a gente não tem mais como misturar os resíduos, nós não temos mais lugar no planeta. Até quando a gente vai fazer aterro sanitário e enterrar lixo, né? A gente tem que pensar em outras alternativas. Não há mais como, não tem mais lugar. E a gente tem que pensar que o resíduo só é ruim se ele tiver no lugar errado. Se ele tiver no lugar certo, ele é fonte de renda,
ele é trabalho com o catador, ele é economia de recurso natural. Então, é isso. Eu acho que a primeira coisa é a sensibilização e a organização, a logística de como isso vai acontecer. Depois que a gente consegue fazer essa primeira etapa dos resíduos, a gente pode avançar para outras coisas, né? Agora eu já separei o seco do orgânico. Não precisa ter 15 lixeiras para o plástico, para o papel, para o alumínio. Não. O importante é não contaminar o lixo seco, não sujar ele com o lixo orgânico. Porque o catador lá na cooperativa, ele vai fazer essa seleção, né? O plástico tem um monte de tipo de plástico, né? Plástico filme, plástico duro, balde bacia, o azeite. Então, não precisa fazer toda essa separação. O importante é fazer essa separação básica, né? O orgânico do seco e o rejeito, que é o resíduo do banheiro, né? Então, é fazer essa conversa. A primeira coisa é isso, é entender o que é o resíduo e qual é a minha responsabilidade com ele. É interessante, Cristiane, tu falasse agora há pouco que criança é muito fácil da gente encantar com a separação do lixo. Os adultos é bem mais difícil. Nós começamos em 2015, 2016, implantando pontos ecopedagógicos nas escolas. Inicialmente a gente chamou de ecopontos, mas depois a gente resolveu mudar, porque ele é um ponto ecopedagógico, que é para a criança aprender a fazer a separação. E como Itaquara tem uma cooperativa, a Corelli, que trabalha com esses resíduos, esses pontos pedagógicos são instalados nas escolas, eles têm lá, então, tonéis para papel, plástico, vidro, e os orgânicos vão para a composteira nas escolas, né? E até, inclusive, tem algumas escolas que têm um tonel específico para óleo, e aí tem uma empresa que recolhe. E aí, o mais interessante de tudo isso é que, depois de um certo tempo, 3 meses, 6 meses, dependendo, né, a cooperativa que passou lá com o caminhão, recolheu esse lixo já, esse resíduo separado, organizado, eles pesam e eles pagam a escola. Nós tivemos escolas que, em 2018, teve escola que ganhou R$800 no final do ano, só do resíduo separado que foi mandado para a cooperativa. Isso incentiva as crianças. Só que tem um problema. As crianças, em geral, reclamam que na sala dos professores não se separa o lixo. E aí, então, esse é um problema que às vezes acontece. As crianças estão encantadas e os adultos ainda não se deram conta dessa necessidade. Isso aí, professor. E a gente vê muito isso. E isso vale para a gente, enquanto docente, enquanto educador, né? A gente é exemplo, né? E eu acho também que o que a gente não faz, o que não é importante para mim, eu não consigo passar verdadeiramente para o outro. Eu acredito nisso, que a gente só passa a verdade quando a gente acredita naquilo mesmo. Quando eu faço isso, né? Não adianta eu querer passar, porque a gente não engana as crianças, eles têm uma sensibilidade muito grande, né? Então, eu não consigo passar a verdade ou sensibilizar alguém se eu verdadeiramente não acredito naquilo, né? Então, é melhor nem falar, né? Fica até feio. Eu acho que são etapas também, coisas que a gente tem que refletir, né? Não fala se tu não vai fazer. Porque eles cobram da gente, né? Eles cobram. Sim, assim sim. como eles cobram em casa dos pais também, né? Quando o pai não separa o lixo, quando o pai não fecha a torneira. A Lenine também. A Lenine tinha levantado a mão. Ah, tá. Vou falar rapidinho, tá, pessoal? Tudo bem? Eu sou a professora Luciana, aqui da cidade de Itaquara. Faço parte de 2 coletivos esse ano, professor Liceu. Da Escola de Entrepelada, 25 de julho, lá no interior, que é um novo desafio, os anos finais, o ensino fundamental, e, novamente, educação infantil. Então, agora nós estamos naquela etapa da árvore dos sonhos, das pedras no caminho. Então, é tão rico, tão bacana ver os pequenos cobrando dos professores, olhando para ele. Pá, prof, não tá legal o nosso lixo da sala, e principalmente a sala dos professores. E aí os pequenos têm que cobrar. Mostrei para eles, fiz todo o percurso, mostrei o ponto ecopedagógico. Então, é muito bacana. Eles estão fazendo essa cobrança, né? Que muitas vezes o educador ambiental fomenta, conversa, é aquele trabalho de formiguinha. E os colegas, lá vem a Luciana de novo. Mas eu não desisto e estou aí e vamos seguindo em frente, tá bom? É só para relatar essa questão que o professor Liceu comentou dos colegas.
E não é fácil. Eu consegui convencer o meu esposo, esse ano ele é meu diretor. Então, ele está todo engajado, e aqui em casa nós temos até a composteira, até o nosso cachorro está sentado em cima. Então, assim, é muito bacana. Esses dias, um dos meus gêmeos disse: o Álvaro comeu a banana, eu vou colocar ali para as minhoquinhas. Então, é um trabalho que daqui a alguns anos a gente vai colher frutos aqui na nossa família também. E assim esperamos nas nossas escolas também. E eu gostei muito da questão da Cristiane relatando tudo o que acontece em Novo Hamburgo. Muito feliz, muito contente por toda essa tua inspiração, tá? Muito bem, que legal. E a Lenir levantou a mão. Lenir, quer falar alguma coisa? Acho que não, faz tempo que ela está. Eu tinha colocado uma pergunta aqui também, só para me lembrar, tá? Eu coloquei assim, ó, o que vocês acham? Daí até pode ser outras pessoas também para responder. A gente, como uma rede de coletivos educadores, temos um problema com a questão das sacolinhas plásticas, entre tantos, né? Mas se fala muito, né? Proibir o plástico e etc. Mas as pessoas, elas pegam as sacolinhas para colocar no lixo do banheiro e no rejeito das coisas de casa, assim, em geral, né? Eu já andei perguntando para vários educadores ambientais, assim, o que a gente poderia fazer, que opção a gente poderia dar para as pessoas para não fazerem isso, para diminuir o consumo dessas sacolas, para a gente diminuir, né? Eu já vou no mercado com a minha sacola de pano, raramente pego uma ou outra sacolinha, mas a gente ainda tem costume em casa, então não adianta a gente dizer que não tem, porque tem, eu uso para enrolar alguma coisa que põe na geladeira, ou às vezes eu guardo e levo de volta no mercado a mesma sacola de plástico para usar as mesmas, daí as pessoas que estão trabalhando no caixa ali, eles ficam olhando atravessado para a gente, né, os gurizinhos, as menininhas, porque eu acho que eles ganham xinga do gerente, né, se eles não fazem como é orientado. Então, e também nós fizemos aquela vez uma oficina lá na Estação Ecologia, aquelas dobraduras para botar de jornal para coletar o papel higiênico no banheiro, só que agora também a gente já não tem mais jornal à disposição, né? Não é mais que nem antigamente o jornal vinha na nossa porta, assinatura. Que a gente poderia, que opção a gente poderia dar para as pessoas, para nós mesmas, de coletar os rejeitos? O que vocês acham? Eu gostaria de colocar uma coisa que é muito interessante. No meu bairro tem um supermercado que a cada final de mês eles sorteiam uma cafeteira, uma bicicleta, alguma coisa assim, tá? Eles sorteiam entre as pessoas que não pegam sacolas. O mercadinho de bairro, e eles fazem isso. Eles sorteiam alguma coisa para as pessoas que não pegam sacola. Então, não pegou sacola, você preenche uma fichinha e larga lá na urna do sorteio. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Mas outra coisa é a gente começar a pensar quando a gente começa a pensar na separação do lixo, dos resíduos, tá? A gente tem que começar a pensar seriamente primeiro aquela questão do que é reciclável e do que é orgânico, né? O que a gente pode compostar, o que não pode compostar. Por isso que, inclusive, eu já venho há alguns anos fazendo uma composteira que eu chamo composteira de preguiçoso, que é um tipo de composteira onde tu não precisa se preocupar se vai botar fruta ácida ou não, porque quando tu tem minhoca, tem que se preocupar com frutas ácidas, tem que se preocupar se vai colocar alguma coisa que pode matar as minhocas. Mas tu tem uma composteira de preguiçoso, não. É uma leira onde tu vai largando as coisas e tapando com capim, e a composteira vai se fazendo naturalmente. Evidentemente que vai criar barata, vai criar outras coisas, até minhoca vai criar também, mas isso faz parte da natureza. E aí, então, o que a gente põe nessa composteira? E aí eu começo a pensar o seguinte, por exemplo, aqui em casa ainda a gente coloca no rejeito o papel higiênico, mas se for pensar bem, o papel higiênico poderia tranquilamente ir numa composteira desse tipo, porque depois de 6 meses, esses micro-organismos já vão ter acabado com todos os coliformes fecais e outras coisas que porventura tiver lá no meio. Então, é uma coisa a menos que a gente diminui. Então, isto seria, por exemplo, orgânico, tudo aquilo que apodrece. Para mim aqui, inclusive, até papel, o papel está amassado, não dá mais para aproveitar, pego e rasgo ele, dou uma molhada e jogo na composteira. Mas dentro do que a gente põe o rejeito, né?
para entregar para o caminhão do lixo. Aí justamente, Isso, aí tu tem que começar a usar em casa, porque eu já vi muita gente que utiliza para colocar a casca de fruta e verdura, eles usam um cestinho com uma sacolinha. Não. É isso. Usa um baldinho fechado e lava esse baldinho. Tu não pode botar uma sacolinha aí, porque senão daqui a pouco tu tá com uma sacolinha suja. Esse é o problema. A outra coisa que eu gosto muito de falar, e isso eu gosto de falar para adultos, principalmente para alunos da Facate, quando eles fazem aquelas aulas que eles chamam um professor para fazer uma aula inaugural, então eu chego lá e eu levo folhetos de supermercado e eu distribuo para eles um valor assim, tipo R$43 cada um, eles formam grupos e eles têm que comprar coisas do supermercado para fazer uma festa. O supermercado é o folheto. E aí, então, eles passam o primeiro período da aula fazendo compras. E compram carne, compram refrigerante, compram salgadinhos. Eles vão fazer uma festa. E eles procuram ficar dentro do dinheiro que eles têm. Só que eles não se dão conta que a minha intenção não é ver o que eles compraram e se eles acertaram a quantia de dinheiro que eles tinham para gastar. No segundo período da aula, a gente pega o que eles compraram e vai olhar, ó, você comprou X sacolas plásticas, X embalagens de PET, X latinhas, etc. Então, quando chega no final da aula, eles se dão conta de que eles compraram sacolas impressas em 4 cores. Experimenta mandar imprimir uma sacola para ver quanto custa. O supermercado não te dá de graça, você pagou essa sacolinha. Experimenta mandar imprimir uma latinha de alumínio para ver quanto custa, você paga essa latinha. Uma garrafa PET, você paga a garrafa PET. Ou seja, você está comprando lixo. Ou seja, você está comprando coisas que vai jogar fora. Então, isso é uma coisa que muitas vezes faz com que os adultos tomem um susto. Opa, eu tenho que mudar minha atitude. Eu tenho que parar de criar ou de formar resíduo. A Aurênia levantou a mão, quer falar? Sim, eu queria responder. Vocês estão me ouvindo? Sim? A pergunta da Marisa, porém, eu acho que o professor Liceu já respondeu. Não usar sacolinhas de mercado ou outra nos lixos do banheiro. Inclusive, tem pousadas que já estão fazendo esse tipo de coisa, que a gente vai e não tem sacolinha. Então, é higienizado o baldinho onde vão os papéis higiênicos, e eu acredito que eles coloquem, eu não perguntei, né, mas aqui dá para fazer assim, talvez em uma caixa de papel, né, num saco de papel, uma sacola de papel que a gente acaba tendo na casa da gente, né, que vem com coisas, porque o impacto é menor. E sobre as sacolinhas de plástico, tem um livro, Lalá e a Sacolinha Falante. Eu sou professora de educação infantil de 0 a 6 anos e trabalho questões ambientais com eles, no cultivo de jardim e horta, trabalhando valores, enfim, tudo. E esse livro, Lalá e a Sacolinha Falante, ele traz muito bem a questão das sacolinhas, assim, quando ela chega em casa e a pessoa joga por lá, né, e daí a história vai se desenrolando, inclusive vai lá para onde a Cristiane trouxe essa temática, né, mostrar para onde vai e o que será feito dela se ela for para o lugar certo, né, que será transformada em vassoura, em escova. Então, eles ficam encantados, porque eles não têm noção disso. E, realmente, eles levam para a família. E outra coisa que vocês trouxeram, e, para mim, assim, eu falo muito para minhas estagiárias, a gente tem que ser um modelo para eles. E se eu não fizer na minha casa, eu não consigo passar. Eu posso passar, mas aquilo vai ser falso. A criança é muito perspectiva, ela vai ver que não estou passando uma coisa que não estou fazendo. A gente carrega, eu acho que na cara, assim, ó, tu faz, por isso que tu trazes para mim. E eu tenho muitos resultados dos meus alunos na Jardim Verde, que saíram dessa escola com 6 anos, hoje estão com 12 anos, ainda contatando, ainda com plantas que levaram da escola e com muito cultivo em suas casas, inclusive fazendo hortas. Só que composteira, professor Liceu, eu não fiz na escola,
porque eu tenho muito medo dos insetos que vão entrar para dentro da escola. Tenho medo dos ratos, e eu acho que eu não vou conseguir cuidar, que não vou ter tempo para isso, né? E daí isso eu não fiz ainda, e é algo que eu deverei fazer, né? Enfim. Tem que ter a gestão, não adianta fazer por fazer, né? Tem que ter um comprometimento de acompanhar, porque senão cria bicho mesmo, e daí só piora. Exatamente, mas então acho que, assim, estou gostando muito da fala de vocês, porque vai bem de encontro com aquilo que eu acredito que dá para se fazer, sim, é com os pequeninos, né? É com eles. Obrigada. Nada. Cris, quer falar sobre? Acho, pessoal, que a gente tem que pensar nessa discussão dos plásticos. A gente, na realidade da usina, né, que pense nos milhares de sacolas que a gente recebe, nessas 180 a 200 toneladas, a maioria vem embalada numa sacolinha plástica, né? A realidade e a fala que a gente tem lá da cooperativa é que o valor dessa sacola, desse plástico misto, né, porque ele tá sujo, tá contaminado, ele é muito baixo, né? Não vale para eles economicamente, quase não vale a pena. O Alessandro pode me corrigir se eu estiver errada, mas lá na usina a realidade que a gente tem é essa, né? E a gente vem numa discussão muito grande com a questão dos plásticos e também com o plástico de uso único, né? Como o canudinho, o copo descartável, o papel, o pratinho de aniversário. São tipos de materiais que eles são leves, eles voam. Numa usina eles causam problemas enormes, né? Tem que ficar catando, tem que ter sempre alguém limpando ali o entorno, porque... E não tem valor de venda nenhum, né? O valor é muito baixo. E a gente já teve algumas discussões com o pessoal do plástico, algumas discussões até bem acirradas, né? Porque eu trabalho há pelo menos 20 anos com resíduos. Eu nunca vi um fardo de canudinho, né? Então, não vem me dizer que o canudinho dá para vender, porque não dá. Primeiro que ele nem chega na usina, ele se perde antes. Ele vai para o bueiro, ele fica dentro lá da garrafinha, porque a pessoa toma, bota dentro da garrafa, ela é vendida junto com o PET, né? Ela se perde antes, ela não chega lá na ponta. Esse tipo de plástico, para mim, é um plástico que não vai voltar para a cadeia produtiva, não tem valor econômico, gasta um recurso tal, né? A gente paga por esse canudo, né? Então, eu acho que a gente tem que repensar nisso também e fazer uma discussão saudável e séria também com a indústria, que, claro, sempre vai brigar para produzir mais, mas qual é a participação deles também na ponta, né? No que sobra. Eles também são responsáveis por isso. Então, eu venho brigando muito nessa questão do plástico, principalmente do plástico de uso único, que eu não vejo ele voltando para a cadeia produtiva. Eu nem vejo ele na esteira. Ele não chega lá, ele se perde antes, né? Então, acho que é uma discussão que ainda está bem devagar e que a gente deveria movimentar esse tipo de discussão também, né? Em buscar alternativas, né? O que a gente vai fazer? Como que a gente pode fazer? Construir estratégias para isso. Porque, na realidade mesmo, no que a gente vê no dia a dia, ele se perde. Bem antes de chegar na mão do catador, né? Que é a pessoa que vai reaproveitar esse material. Pois é, temos que continuar falando sobre isso. A gente vai deixar em aberto aqui o chatzinho, se alguém mais tem alguma colocação, depois a gente retoma. No adiantado da hora, então, acho que agora a gente poderia passar para a Angélica. Então, lembrando, né, que a Angélica, ela trabalha com a qualidade ambiental lá na Corsã, é educadora ambiental também, e uma entusiasta das nossas causas, né? É bióloga e vai passar para nós algumas informações sobre o tratamento de água, e a palavra está contigo, Angélica. Eu estou com um problema na minha conexão, tá indo e vindo o tempo todo, tá? Até eu tive que desligar a câmera agora, eu vou tentar passar a apresentação da Angélica, tá? Só que estou com problema no áudio também, acho que a minha conexão está muito, muito fraca, está indo e vindo o tempo todo. Sim, mas ela vai falar primeiro, ela tem uns slides para passar primeiro, tá, professor? Tá ok. Tá. Então, boa noite, é uma satisfação estar aqui participando com vocês. Cris, quero te falar o seguinte, que os pratinhos que não chegam lá na esteira, chegam lá na Corsã.
lá dentro do tratamento. Os canudos, os pratos, essa parte plástica a gente recolhe bastante. Então, a gente tem um problema bem grande aí com a questão dos plásticos. E outra problemática que também não é agora a discussão, mas são os microplásticos, né? Tem vários estudos aí com relação a estar presente em todos os locais, água, o nosso corpo, pulmão. Então, é um assunto bem longo para se discutir, mas tem bastante problema de plástico dentro das ETAs, viu? Da estação de tratamento de água. E esgoto também. Eu vou passar aqui minha apresentação. Então, eu sou Angélica Foquesato, Marisa. E eu trabalho há 11 anos. Desculpa. Não tem problema. Eu trabalho há 11 anos na Corsã, com educação ambiental. Eu trabalhei com resíduos sólidos na área hospitalar durante 10 anos também, né, antes da Corsã. Então, eu sou uma apaixonada por essas questões ambientais. A Marisa me conhece há algum tempo já, gosto muito. Trabalho principalmente com crianças, né? Também concordo com vocês que eu acho que a criança tá sempre com os ouvidos e os olhos muito abertos, eles captam tudo que a gente fala e levam para casa. O adulto tem a barreira, não era assim no meu tempo, não quer mudar, sabe? Mas a criança não. Então, trabalho muito com as escolas aqui da rede de Esteio. Trabalhava com Sapucaia também, agora tem um outro colega que assumiu, mas principalmente na rede aqui do município de Esteio. Aqui, para fazer o compartilhamento, eu vou em tela inteira ou uma janela, Marisa, tu sabe? Uma janela? Deixa eu tentar aqui, peraí. Vamos... Não, eu acho que é tela inteira. Peraí. Tá. Acho que é aqui. Compartilhar. Tá, agora eu vou tentar passar aqui o meu material. Tá vindo a apresentação. Tá. Ok, veio. Então, eu vou falar um pouquinho sobre tratamento de água e os problemas causados pelos resíduos sólidos nos mananciais, tá? Aqui é um dado que todo mundo sabe, que 1% de toda a água que existe no planeta é passível, né, de tratamento e está, digamos assim, ao nosso alcance com facilidade. Né? O restante é salgado ou está no lençol, então é mais difícil da gente conseguir o acesso. A água ela é usada em tudo. Tudo que a gente faz precisa da água. Agricultura, indústria, abastecimento, energia, lazer, pesca, navegação, tudo precisa da água, né? A gente não faz nada sem ela. E um dado preocupante, né? Esse dado é de 2013, não tem nada novo, que eu não dei uma pesquisada, não encontrei nada atual, então é o último dado, elencando os 10 rios mais poluídos do Brasil. E dentre eles, deixa eu abrir a câmera do meu celular, vocês não estão me vendo, né? Então, vou abrir a câmera do meu celular aqui, tá? Então, dentre os 10 rios mais poluídos, o Rio dos Sinos, né? Ele está em 4º lugar. Agora estamos. Ok. Depois, em 5º lugar, é o Rio Gravataí. E em 8º, então são 3 rios de grande porte que abastecem uma quantidade bem grande de pessoas que estão entre os 10 mais poluídos do Brasil. Né? Então, são 3 dentro do Rio Grande do Sul. Isso é preocupante. E já está mais do que na hora de, né, continuar. Os trabalhos estão sendo feitos, mas aumentar esses trabalhos, principalmente nas margens. Né? Tem pouco trabalho na margem. Eu sei que tem professor aí... Tem professores da Bacia dos Sinos que participam do consórcio que não estão aqui hoje, que fazem um trabalho forte, mas tem que ser desde a nascente, tem que vir para a Foz. A Foz não tem trabalho. A Foz não tem nada. Então, isso aqui é preocupante. E tem muito resíduo aqui, muito resíduo nesses 3 mananciais. Então, a Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, ela nasce em Caraá e a foz dela é em Canoas, né? A Corsã, ela está localizada dentro de vários municípios aqui da bacia com estações de tratamento de água que elas podem estar captando ou do Rio dos Sinos diretamente, ou de poço artesiano, ou de algum afluente do Rio dos Sinos, mas tem contato direto com o rio. Tá?
Aqui eu trouxe umas fotos da nascente do Rio dos Sinos, no município de Caraá, né, a 100 quilômetros de Porto Alegre. Então, água cristalina, límpida, um lugar muito bonito. Não sei se vocês já conhecem, vale a pena visitar, é muito bonito. Aqui, né, o percurso ao longo, após a nascente ali, a mata verde, bonita, as laterais do rio ali preservadas, né? Então, a água cristalina também, não tem nenhuma contaminação aqui. Aqui também ela continua o percurso e nessa foto aqui embaixo já começa a ter, né, pessoas aqui, ó, em atividade e convivendo com o rio. Então, aqui já começa a contaminação, né? A princípio, provavelmente, estou supondo, né? Essas pessoas aqui largam o seu esgoto local diretamente no rio. Provavelmente, né? E aqui, essa imagem impactante é a foz, tá? Isso aqui é em Canoas, no bairro Matias Velho. Então, essa parte preta aqui é o esgoto chegando e entrando diretamente dentro do Rio dos Sinos. Então, deixa eu voltar um pouquinho, aqui dentro da bacia, o rio, ele é passível de tratamento desde Caraá, passa por toda a bacia, até Nova Santa Rita. Canoas não tem mais como fazer o tratamento da água do rio. Tá? Então, a foz aqui do Rio dos Sinos, município de Canoas, recebe a água bruta, que nós chamamos in natura, de outro lugar. Né? O Rio dos Sinos não tem mais condições nesse ponto. Então, o último ponto de captação que nós temos dentro da bacia é no município de Santa Rita. Quem passa a ponte aqui, né, é bem pertinho da ponte do Rio dos Sinos ali, que é a captação. Posterior àquilo ali não tem mais nada. Então, esse aqui é uma foto que eu trabalho muito com as crianças, para eles terem uma noção do impacto que isso causa, né? Eu sempre pergunto o que é rio aqui e o que é sujeira, né, para eles. Então, aqui não tem mais condições. Essa parte do rio aqui está morta. Então, teria que ser feito todo um trabalho de restauração aqui, né? E anteriormente também. Então, o trabalho das estações de tratamento de água é fazer a captação da água in natura, do manancial, que pode ser um rio, um lago, um poço artesiano, fazer os processos com produtos químicos que a gente utiliza e distribuir para o consumidor final, tá? Aqui tem um desenho de dois formatos de tratamento. Tem a ETA, que é em cima, que é o tradicional mais comum que tem, né, principalmente nas cidades grandes. E tem aqui para o manancial subterrâneo, que são os poços, que tem muito no interior. O interior tem bastante poço artesiano. E o tratamento de água para o poço artesiano é muito simples, só adiciona cloro. Né? Retira a água, adiciona cloro e faz a distribuição. Professor, se o senhor quiser passar o vídeo, eu vou fechar aqui e parar meu compartilhamento. O senhor pode passar o vídeo para mim. E aí eu vou... O professor não está mais? Sim, eu vou tentar passar o vídeo aqui. A minha imagem, minha câmera não abre de jeito nenhum. Eu vou tentar compartilhar agora a janela contigo, então, que é a tua apresentação em vídeo. Tá? Ok. Eu fiz um vídeo solitário, então não olhem os erros ali, tá? De gravação. Eu vou pôr aqui em compartilhar. Plim, plim. Ok. Então, eu acho que vai ficar sem som, né? Vou falar. Só um instantinho. Tá. Eu acho que ele vai ficar sem som, tá? Tá. Então, ali esse é o processo que nós chamamos de clarificação, tá? Que eu estou demonstrando. É o processo que funciona desde a captação dentro do manancial e depois cada etapa até a distribuição. Então, o que a gente faz primeiramente? Né? A captação é feita a partir de bombas, né, de sucção, que ficam dentro do Rio dos Sinos, no caso aqui. A gente abastece Esteio e Sapucaia do Sul, dá mais de 200 mil habitantes hoje.
e nós retiramos uma média de 800 litros por segundo de água de dentro do Rio dos Sinos. Então, a primeira coisa que é feita é adicionado o sulfato de alumínio, que é um floculante, né? Então, aqui eu estou demonstrando a mistura rápida que a gente chama. Então, quando chega a água no salto hidráulico, que é a recepção da água dentro da ETA, a gente adiciona sulfato de alumínio, vai acontecer uma mistura muito rápida e vai fazer a mistura do sulfato com a água bruta, que é a água in natura. E o que isso vai proporcionar? Formação de flocos, tá? Então, eu não sei, professor, de repente dá uma aceleradinha ali, tem um vídeo que ficou mais próximo para a gente conseguir ver. Ali eu mostro que está formando já os flocos, mas aqui não dá para enxergar muito bem, porque o vídeo ficou pequenininho na tela. Mas ali já está formando os flocos, né? Esse processo de chegada da água, adição do sulfato de alumínio e formação dos flocos leva, em média, 30 minutos, tá? E o que vai acontecer aqui? Por que a gente tem esse processo de floculação que nós chamamos? Para que, posteriormente, nós possamos passar para a próxima etapa, que é a decantação, né? Então, esses flocos, eles vão sedimentar dentro do tanque de decantação e, posteriormente, acontece a filtração. Ali eu estou colocando que ainda faltam uns minutinhos, né? E agora já dá para ver, não sei se vocês conseguem ver ali, que se formou o floco dentro do copo, né? Se formou ali, ó, parece uma areia, ó. Né? Ele vai se formar. Marisa, ao vivo é melhor de ver. Sim, a gente viu ao vivo. Então, mas eu acho que dá para quem quiser colocar como tela principal lá para ver mais de perto, daí fica maior o vídeo. Daí cada um tem que fazer a opção no seu. Sim. Então, ali eu tô mostrando, né, que formou. O que aconteceu? Parou a agitação, tá? Parou a agitação. Isso também no tratamento vai acontecer. A água chega, recebe sulfato, agita bastante e, posteriormente, ela vai diminuir a velocidade, que é a sedimentação ou decantação, né, que é esse processo. Então, os flocos que se formaram, eles vão para o fundo, vão começar a descer, né? Eles ganham, através daquela agitação, eles ganham peso e volume, e com isso eles vão sedimentar e vão para o fundo, tá? Para que isso acontece, que a gente precisa? Então, dentro da estação de tratamento, a sedimentação é muito importante, a floculação e a sedimentação, porque quanto mais flocos eu formar e reter na floculação e na decantação, menos eu vou precisar da utilização dos filtros para retirada dos flocos que vão sobrar, porque nem todos vão sedimentar. Alguns vão ficar ainda flutuantes, né, que são os mais leves e os mais finos. Daí eu vou precisar depois passar por um outro processo que se chama de filtração para retirar esses flocos finos. Nós seguimos a portaria estadual, né? Então ela determina os parâmetros de potabilidade, turbidez, cloro, pH, fluoretação, quanto de flúor a gente pode utilizar, tudo isso vem para nós, né? Dentro de parâmetros nós temos que seguir. Então, nós temos a vigilância sanitária estadual, a municipal, que nos fazem visitas periódicas para avaliar os resultados das nossas análises. A gente trabalha no laboratório e a cada hora é feita a análise da água in natura, da água de floculação, decantação, de todas as etapas do processo, né? Nós fazemos as análises de laboratório para ver se está dentro da portaria. Aqui eu tô mostrando ali que ela sedimentou, né? Que ela foi para baixo. Pena que não deu para ouvir o áudio, né? Mas vamos lá. E aqui é a filtração, então. Eu simulei a filtração no algodão, tá?
Isso aqui dá para fazer nas escolas com as crianças, quem é prof, pode dar para fazer a simulação no algodão. E esse aí, ó, que são os seixos, as pedras, é o esquema do leito filtrante. Então, um filtro, ele é formado por várias camadas de pedras ou seixos de tamanhos diferentes. Então, a água ela vai entrar por cima, vai passar por todas as camadas e vai sair por baixo. E aí, quando ela sai do filtro, ela sai sem flocos, porque os flocos mais finos, como eu falei, não conseguem sedimentar. Então, a gente filtra eles. Se vocês fizerem na sala de aula, por exemplo, dá para demonstrar para as crianças, colocar ali um pozinho de erva, alguma coisa assim, na hora que tu vai filtrar, a água vai clarificar, vai passar branquinha para baixo e a erva mate vai ficar toda retida no algodão. Eles vão conseguir ter essa visão do que acontece no processo, né? Então, ali eu vou filtrar a água que sedimentou uma quantidade e o restante ficou. Então, eu vou passar ela dentro do filtro e ela vai sair bem clarinha. Ali já está filtrando, ó. Então, é a mesma água, ó, a mesma água que eu fiz todo o processo de floculação, eu estou filtrando, então já dá para perceber a diferença de coloração dela ali, né? Que ela já retirou uma grande quantidade de sedimento, né? E tá limpinha, olha ali, ó. Vocês tomariam essa água aí? Não, eu também não. Não. Então, aqui também eu gosto bastante de demonstrar para os pequenos, né, que o fato da água estar limpa não quer dizer que ela é uma água limpa e potável. Precisa mais do que só o olho, né? Tem que conseguir perceber. Daí aqui que eu estou demonstrando, vou fazer o teste do cloro. Então, depois que a água filtrou, nós adicionamos cloro e flúor. O cloro vai garantir, né, que não tenha crescimento de bactérias, e o flúor também para a questão dos dentes, né? Nós temos que atender a portaria. Então, ali, ó, a primeira água é aquela que a gente fez no processo todo, sem cloro, e aí nós usamos um indicador, que é um comprimidinho efervescente que a gente coloca dentro da água para ver se tem cloro ou não. Eu vou colocar ali e ele vai efervescer e tem que acontecer uma mudança nessa água para dizer que tem cloro ali dentro. E nada acontece. Ela continua com a mesma cor, tudo igual, né? Aí vocês vão ver a diferença no outro. Aquele outro ali que eu peguei é água já pronta para consumo, com cloro e flúor prontinha. Quando eu coloco o indicador, olha o que acontece com ela. Ela fica rosa. Então, essa água aqui tem cloro, tá? Por que a gente usa isso? Quando, às vezes, as pessoas nos ligam avisando que tem um vazamento na rua. Ó, tem água da Corsã vazando aqui. Aí a gente vai lá, faz uma coleta e coloca o indicador de cloro. E muitas vezes ela não muda de cor. Então, pode ser uma nascente que tem ali, pode ser uma água de poço, até uma água que está correndo de esgoto também, né, clarinha, passando. Então, daí nós avisamos a prefeitura e a prefeitura que vai lá fazer o serviço, né? Então, o pessoal que trabalha na rede usa muito esse indicador de cloro para isso também, para ver se o vazamento que está ali na rua realmente é a água da Corsã potável ou não, né? Então, aqui, o rosinha, água com cloro, potável, e o outro ali, a água não está com cloro, está contaminada. Então, se a gente ingerir, provavelmente vai ter algum problema aí, né? Alguma pergunta aí? Até aqui? Tem mais só um pedacinho. E as outras propriedades da água? Aí não vou perguntar nada. Pode perguntar, Marisa. Não tem problema, sabe? Não, é que você tem os medicamentos, os metais pesados, essas questões que tudo que se conecta, né, com nossos corpos d'água. Isso aí, não sei se depois você vai falar alguma coisa sobre isso. Eu posso falar, deixa eu ver aqui uma coisa que eu acabei fechando aqui. Deu um negócio aqui. Eu fechei. Angélica,
Oi, tá aqui. Eu Pode só quero falar. te dizer que a Júlia tá aqui do meu lado, ó, ela vai fazer experiências. Ah, tudo bom, Júlia? Tá ligadinha já aqui, Pode fazer. com ideias, né, Júlia? Depois Oi, a gente Júlia. mostra. A Júlia é a nossa artista dos saberes Oi. populares. Oi, Júlia, tudo bem? Que É. linda. A questão dos medicamentos e metais pesados que tu falou, Marisa, o que acontece? Dentro do laboratório nas ETAs não são feitas essas análises, tá? Elas são feitas no laboratório central da Corsã, que fica em Porto Alegre. Então, tem uma equipe que eles vêm periodicamente, coletam do Rio dos Sinos, ou o manancial, né? No caso, em todo o estado do Rio Grande do Sul, eles fazem a coleta no manancial e aí eles fazem essas análises e depois o responsável técnico pelas estações recebe os resultados, tá? Então é o máximo, o de informação que eu tenho é essa. A gente não tem acesso aos resultados, mas é feito todo o monitoramento. E aí tem os biólogos dentro da empresa, né, que trabalham também em Porto Alegre, que fazem todo o trabalho quando se tiver algum problema no manancial. Tanto é, como eu te falei, Canoas não coleta mais ali, né? Já recebe a água de outro lugar por conta de análises que foram feitas e não se chegou à conclusão de que ali não poderia mais ter a coleta para o tratamento, tá? Medicamentos, até onde eu sei, ainda não tem, a portaria não foi aprovada, ainda está sendo visto algumas questões a respeito disso. Então, não são feitas análises ainda específicas de medicamentos, né? Mas teria que ter, né? Antibióticos e outros tantos aí que a gente precisaria estar fazendo essa análise. Tá? Microplásticos também, acredito que vai vir alguma coisa aí daqui a pouco para nós, para ser feitas análises, né? É importante. Então, ali no vídeo, eu mostrei o processo mais comum de tratamento, que é sulfato de alumínio, cloro e flúor, tá? É o básico. Mas, dependendo das condições de tempo, chuva ou do manancial, a gente precisa adicionar, às vezes, outros produtos, como cal, por exemplo, polieletrólito ou carvão. Tá? Então, quando que a gente adiciona cal? Agora está chovendo já há 3 dias sem parar. Provavelmente, amanhã ou depois, nós tenhamos que começar a fazer ajuste de pH na nossa água. Por quê? Porque vai lavar, né? Vai lavar o rio, vai lavar o leito, vai carregar muita coisa do fundo, das laterais, das ruas, enfim. Vem muita lixiviação com o pluvial para dentro do rio e isso dá uma baixada no pH dele. Então, não vou dizer que deixa uma água ácida, mas deixa o pH um pouco mais baixo. Então, a gente tem que fazer o ajuste de pH com cal para depois poder ter floculação, poder fazer todo o resto do processo, tá? O polieletrólito também, quando o floco é muito fininho, a gente utiliza para fazer o floco ficar maior e com isso conseguir também melhorar na filtração. E o carvão ativado, principalmente no verão, a gente usa quando a matéria orgânica é muito alta e o oxigênio dissolvido muito baixo. Então, tem uma mortandade de peixes bem grande, né? E com isso acaba a água ficando com cheiro de peixe. A água do rio vem para dentro dentro da estação com cheiro, então a gente adiciona carvão, o carvão vai retirar o odor e vai retirar o gosto também, né? É parecido com o filtro de carvão que a gente tem em casa, e vai retira cloro. Quem, por exemplo, tem pessoas que não gostam de usar cloro, não podem ter alergia, enfim, a gente orienta a comprar o filtro com carvão, né? Passar água ali e vai retirar o cloro lá no final. Nós usamos o carvão no início daí do processo de tratamento, antes da adição de cloro. Retira odor e retira gosto. Aqui eu trouxe umas fotos, então, da estação de esteio. Ela existe mais de 50 anos, né? Então, aqui é onde a gente adiciona o sulfato, para vocês verem a proporção de tamanho. Eu fiz em copos ali, né? Aqui eu estou mostrando no modo macro, digamos assim. O Rio dos Sinos é aqui atrás, ó. Dá 1 quilômetro, mais ou menos, aqui, de distância. Então, o Rio dos Sinos fica bem aqui. Aqui daí é quando ela vem para o floculador, né? Que acontece ali a formação de flocos e tudo mais. Depois a decantação é nesses tanques aqui. Aqui uma visão, né? Uma foto de cima da estação, para vocês verem. São 2 blocos hidráulicos, este aqui para esteio, este aqui para Sapucaia, que dá para ver essa mancha, que são os flocos. Olha a diferença da água quando ela entra
e depois, conforme ela vai fazendo o caminho aqui, e aqui são os filtros, ó, tá? Então, ela está clarificada. E aí, depois desse processo de filtração, nós adicionamos cloro e flúor, e aí vai para a distribuição, né? O que a gente tem de maior inimigo hoje dentro das estações de tratamento de água? O óleo de cozinha, tá? Porque você não consegue retirar. Então, ele entra dentro do tratamento, ele estraga as bombas de sucção, né? Ele acaba dando problemas mecânicos para nós. A questão do resíduo ali, Cris, tá? Muito resíduo no rio, sacola plástica, tampa de garrafa, madeira, pacotinho de cigarro. Nossa, tem coisas assim, canudos, tudo isso. Pratinho, isso tudo acaba entrando, ficando no rio, né? E daí, quando é feita a captação, o que acontece? Um pouco entra para dentro da estação e a gente depois tem que retirar com gradezinhas, assim, né? De dentro do tratamento. Mas o maior problema que a gente tem com o resíduo é que ele tranca a bomba de sucção, porque as bombas têm um gradeamento. Então, ele entra ali e diminui a capacidade de sucção da bomba. Então, uma bomba, por exemplo, que puxaria 200 litros por segundo, ela passa a succionar do rio 100. E aí lá para nós também dá problema que a gente começa a ter menos vazão de entrada de água dentro da estação, né? E então o resíduo é um problema bem grande. Também o cabelo, né? Tem gente que joga cabelo na rua, no vaso sanitário, tem muito lugar que não tem tratamento de esgoto, vai tudo para o rio, né? Então acaba o cabelo também entrando dentro da estação, também da mesma forma que o resíduo, ele tranca nas bombas de sucção lá no gradeamento. E só para, né, para ilustrar, o apagão também, porque se falta luz, falta água, porque nós trabalhamos com bombas, né, a partir de energia elétrica, então faltou luz, desliga tudo, a gente não consegue nem bombear para dentro, nem bombear para fora, tá? Bom, o que a gente faz? Então, de tempos em tempos, é feita uma limpeza na captação, né, onde são retirados os resíduos que ficam ali trancando o bombeamento. Quando diminui para nós a vazão de chegada, a gente chama uma equipe de mergulhadores e eles vêm e fazem o trabalho. Aqui nessa foto tinha dado temporal e caiu aqui uma quantidade de galhos no rio, né? E estava trancando o bombeamento, então eles vieram para retirar e eles encontraram também outros resíduos aqui, ó. Até um pedaço de roupa tinha ali. Então, tudo aqui eles limparam, né? A nossa captação fica bem aqui para o lado. Tudo isso aqui eles retiraram, estava dentro do rio. E aqui eles colocaram para a gente fazer uma foto, né? Então, olha a quantidade de resíduo que é retirada de dentro ali onde é feito o bombeamento, né? Então, é isso que eu trouxe para vocês. Vou abrir para as perguntas. Aqui tem o meu contato, se quiserem, né? Meu e-mail ali da Corsã. Eu faço as palestras em escola, comunidades e tudo mais. É só entrar em contato e me chamar que eu sou parceira. Obrigada. Muito legal, muito obrigada, Angélica, pela tua contribuição. Realmente, né, o óleo de cozinha E olha que já faz quantos anos que a gente faz campanha, né, para coleta de óleo, para tudo isso que a gente está falando aqui. E precisa todo dia, né? É um enxugar gelo, como se diz. O óleo de cozinha é bem complicado mesmo. Desde a saída das casas, a gente trabalha muito com as crianças, principalmente, né? A questão do óleo, por conta. Acaba interferindo na tubulação na saída das residências, né? As pessoas acham que jogar água quente e sabão vai resolver o problema. Daí entope, vira um sabão dentro do cano, né? Sim, sim. Não é só as veias que o óleo entope, né? Entope também a tubulação. Esse é um dos problemas sérios. Essa é uma das razões pelas quais, no caso, por exemplo, nossos pontos pedagógicos em Taquara, na maioria deles tem também a coleta do óleo de cozinha, né? Isso é muito bom. Tá? A Sabrina entrou, quer falar alguma coisa, Sabrina? Não.
Alguém levantou a mão, mas é assim, a minha conexão do computador caiu, por isso eu não tenho mais controle de nada praticamente. Tá, eu a estou no cooperativa celular pelo Univale. 4G. Tá. Então... Ó, Boa noite, pessoal. Oi, tem um barulho aí. Tá escutando? Para mim tá dando um escutando? barulho. Mas pode falar. Alô? Posso falar? Tá, beleza. Não, a dizer que estava prestando atenção ali na palestra. E aí, ali em Novo Hamburgo, a Cris ali nos incentiva bastante ali. Nós recolhemos óleo de fritura e fizemos sabão para dar para a comunidade, né? Aí surgiu lá na pandemia, né, Cris? Deu pandemia, nós começamos a produzir sabão, né? E a gente já conseguiu fazer mais de 5.000 barras e distribuir essas para a comunidade carente, né? Para as pessoas que vão conhecer a cooperativa. Então, foi uma ação que nós conseguimos, né, para reaproveitamento desse óleo para fazer educação ambiental e também já para ajudar quem precisa, né? Porque uma barra de sabão, às vezes, as pessoas não têm, né, dinheiro para comprar e a gente faz doação para elas. É uma alternativa bem bacana que nós achamos ali no Novo Hamburgo. Muito bem. Uma outra vez que a gente conversou sobre essa questão do que vai parar no rio, eu tinha uma sugestão da gente coletar os cabelos da gente, né, e ir guardando num potinho e depois enterrar nos vasos de orquídea, porque daí ele dá uma aerada nas raízes ali e não vai, né, não vai para o rio, não vai para o ambiente, né, esse cabelo que depois atrapalha ali nos crivos da Corsã para fazer a coleta. Oi, Sabrina, tudo bem? Tá com o microfone fechado. Agora sim. Então, boa noite ao grupo que está aqui hoje. Desculpa o meu atraso, coincidiu uma outra agenda que eu tive que participar agora há pouco, mas terminando, corri para cá. Não consegui pegar, então, a fala das gurias, mas conheço o trabalho delas e tenho certeza que deve ter sido bastante proveitoso e, principalmente, né, inspirador, que é o que rege a nossa quarta-feira de hoje, que é a quarta inspiradora, né? Queria parabenizar a Cris e a Angélica por estar com a gente aí nessa construção, um processo autogestionado, diferente dos demais cursos que a gente vê por aí, mas que tem trazido aí muitas perspectivas de futuro, de possibilidades, principalmente pessoais, né? A possibilidade de fazer o que o outro faz, a possibilidade de ver além do que o outro faz também, trazer para o seu cotidiano, trazer para as suas rotinas. Para a minha rotina, pelo menos, também, né? Eu tenho certeza que sim. Eu queria perguntar também, Marisa, se foi o link de presença no chat. Está sem microfone a Marisa e o professor Liceu. Sim, deu certo agora. Deu certo. No final deu certo. Eu estava procurando ele aqui para poder contribuir, então, se o link de presença foi, que perfeição, que maravilha, era essa a minha dúvida. Então, muito obrigada aí pelos parceiros de sempre. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, colocação, contribuição? Eu vou fazer, então, Angélica, para ti, só para terminar aquela minha dúvida. Daí, esse pessoal que vem, de vez em quando, nas bacias fazer uma coleta, como tu disse, que são esporádicas, nas questões assim, de outros elementos, eles publicam isso. Quando tem alguma alteração, eles informam as unidades da cidade. Como é que funciona daí? Sim, eles vêm de tempos em tempos, né? Normalmente é 15 a 20 dias, fazem as coletas e fazem algumas análises dessas que tu falaste. Medicamento não, que eu te disse, né? Microplásticos também não, mas fazem metais, fazem das algas, todas essas análises são feitas nitrito, nitrato, né? E o técnico responsável de cada estação de tratamento ou o químico responsável pelas estações recebe os resultados, né? Então, quando tem algum resultado fora de padrão, ele é informado e se toma as
atitudes necessárias, né? Se faz o que é necessário para resolver o problema. Por exemplo, quando tem algas, muitas algas, algumas estações diminuem a quantidade de captação, né? Então, são feitas algumas situações ali. Vou te falar que em Esteio, eu estou há 11 anos, que eu te disse, e nunca a gente teve que parar a estação por conta de alguma análise fora do padrão, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E também assim... O maior problema, Marisa, que eu vejo aqui é a questão do oxigênio mesmo, né? Mais baixo, então, épocas de muito calor, muito despejo, acaba baixando o nível de oxigênio, e aí quanto mais baixo o nível de oxigênio, mais cloro a gente tem que utilizar, né? Para garantir que não vai ter crescimento de micro-organismos. Sim, e também tem a questão da estiagem, né? Não sei como é que está a situação dos sinos agora, que eu não estou acompanhando muito de perto. Mas olha, agora, o Rio dos Sinos está com um volume bom de água. Ontem que eu estive trabalhando estava 3 metros o nível dele na captação aqui de Esteio, né? Tá bom o nível. Sim, é porque se prenuncia uma estiagem, uma seca para os próximos meses, então isso também vai ser um tema de uma das quartas-feiras nossas, né? A gente ficar acompanhando essa situação nacional e também da regional da Bacia dos Sinos. Sim. É uma preocupação. Mas agora a questão do resíduo é incrível, né? Eu acho que eu não sei o que fazer. A gente está sempre na luta aí no dia a dia e parece que as pessoas estão no outro planeta, ou acham que tem outro planeta, né, para depositar esses resíduos todos. É um problema aí a longo prazo para se resolver e sempre é passo de formiguinha, trabalho de formiguinha, né? Sim, não vamos desistir. Não vamos. Então, tá, não sei, o professor Liceu está me ouvindo agora? Agora nós não estamos me ouvindo. Com problema. Agora está ouvindo. Agora meu microfone deve estar funcionando. Agora está. Eu estou com a imagem num lugar e o microfone no outro. Não consegui restabelecer minha conexão. Por incrível que pareça, eu assino 200 mega e isso acontece todos os dias. Cai. Tá? Mas é assim, realmente para mim foi muito inspirador isso de hoje. Alguns dos assuntos eu já conhecia um pouco, aliás, eu já conheço um pouco, né? Mas sempre é bom a gente encontrar pessoas que estão trabalhando, fazendo aquilo que a gente faz. De uma outra forma, a gente sempre aprende coisas novas. Por isso que essas quartas, para mim, são muito inspiradoras, justamente por isso. Né? Por um lado, a gente sempre vê coisas novas e, por outro lado, a gente se encontra com pessoas que fazem aquilo que a gente faz e que amam aquilo que a gente ama, e isso é importante. É como aquilo que a Aurélio falou no início, né? A gente tem que estar encantado por aquilo que a gente faz, que aí a gente consegue encantar os outros, senão não funciona. Sim, é a sensibilização, né? Mais alguém? A Sabrina está com a mão levantada ou foi engano? O microfone está fechado. Ficou de antes, desculpe. Não, tudo bem. Eu acho que a gente não tem mais nenhuma pergunta, né? Deixa eu ver se tem aqui no chat. Deixa eu ver. Tem um elogio do Alan ali para o trabalho da Corsã, colega, né? Do Alessandro para o trabalho da Cris também. Então a gente pode ir se aproximando do final. Acho que se a Cris quer fazer um fechamento da fala, depois a Angélica faz. Gratidão, pessoal, por esse momento. Eu acho que foi muito enriquecedor, né? E foi bom ver amigos aí tão queridos e, de novo, discutir temas tão importantes, né? Contem comigo para tudo. Eu acho que a gente tem que continuar com entusiasmo, com força, com vontade, né? São tempos difíceis, mas a gente já passou por tantos outros, né? E saímos mais fortes de todos eles. Então, vamos em frente, aguerridos,
e com muita vontade de fazer dar certo. Tá bom, queridos? Fiquem bem, se cuidem. Boa noite. O Alessandro quer falar alguma coisa? Não, Ah, só dizer que tá tranquilo, porque tô saindo mais inteligente do que entrei aí. Muito legal. Então vamos para as considerações da Angélica. Também agradecer o convite, né? Sempre é bom a gente poder estar participando e trazendo, né, o nosso trabalho para a sociedade poder conhecer um pouquinho e deixar para vocês aqui o convite, né, para conhecer a estação de tratamento de água, né? Não é só em Esteio, a Corsã é aberta, é só agendar um horário. Com todas as cidades da empresa tem um multiplicador ambiental. Taquara tem aí, tem gente de Taquara que mora ali, né? A professora Orênio, acho que é. Tem a multiplicador. Então é só ligar na empresa lá no escritório, marcar um horário e podem levar para fazer visita, tá? As crianças, os pequenos, a partir de 6 aninhos, 7, eu acredito que ainda não esteja aberto para visitação, mas a pessoa que faz esse trabalho vai na escola e trabalha com as crianças, tá? Então é só marcar. E vocês convidam o grupo a vir aqui em Esteio, me visitar e conhecer, né, o processo todo, o tratamento. Muito obrigada de novo. Então tá, então a gente pode fazer o fechamento. Angélica, em Parobé nós temos também o Bruno, temos feito algumas parcerias com o Bruno por lá, bem interessantes, a gente não conseguiu botar todas em dia, mas tem sido bem legal também, o pessoal da Corsã é bem presente também em Parobé. Parobé faz um trabalho há muitos anos ali, né? Eu não sabia que era o Bruno, antes era uma outra menina, eu acho que ela acabou saindo de lá, mas é bem bonito, é bem bom de visitar a estação de tratamento ali, porque ela é pequenininha, né? Muito bom. Pertinho também. Sim, é muito bom no Paranhana. Então tá, da minha parte eu agradeço, gurias, terem aceito, né, de participar aqui com a gente e sigamos na luta. O professor Liceu quer fazer um fechamento, Professor Liceu tem que abrir o microfone. Ele está sem conexão, com dificuldades. Agora sim. O microfone só funciona no computador e a câmera só funciona no telefone. Então, eu estou com as duas coisas ligadas aqui. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, é muito importante isso. Tá? Vocês nos inspiram e por isso que a gente está fazendo esse curso. Nós já disponibilizamos a lista de presença. Eu estou com eco aqui, está difícil de falar. Tá? Disponibilizamos a lista de presença, ela funcionou no último momento aí. Então, vocês estão convidados a preencher a lista de presença, mesmo que vocês não estejam inscritos no curso. Tá? E aí, então, eu queria agradecer em nome da FACAT e agradecer em nome do grupo gestor, depois a Marisa e a Sabrina podem também fazer um agradecimento especial. Um agradecimento muito especial a ti, Angélica, e também para ti, Cristiane, que nos inspiraram essa noite. Tá? E é isso, então. Muito bem. Sabrina, queres falar? Tá, então, muito obrigada, pessoal. E já de antemão, já convido vocês para o nosso próximo encontro, que é a quarta-feira instigante, que também vai ter temas bem interessantes, tá? Um abraço para todo mundo, com muita saudade aí de vocês, mas não do Sul. Vou interromper a gravação. Já dá para encerrar, prof? Ele está tentando... Boa noite, até o próximo encontro. Boa noite. Boa noite. Ele está tentando parar a gravação.
consegui. Ah,